nossa formação. Meu nome é Aparecida e hoje nós vamos partilhar um pouquinho, sobre o senhorio de Jesus. A nossa primeira aulinha de hoje, vamos dizer assim. E eu quero louvar e agradecer a Deus por Ele estar me dando essa oportunidade de estar junto dEle. É maravilhoso estar com o Senhor. Eu só tenho que agradecer todos os dias, porque o Senhor me escolheu, me chamou. E eu pude dizer: Senhor, eis-me aqui. Amém? Amém. O nosso tema, como eu já disse, o senhorio de Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus o Senhor, identificando o senhorio de Jesus, a fé no Senhor Jesus. Então, esses tópicos aqui que nós vamos partilhar, que nós vamos refletir um pouco, é para nós motivo de grandeza, motivo de louvar e agradecer, porque nós vamos aprender muito. Quando eu estava preparando essa formação, gente, vocês não sabem quanto o Senhor me ensinou, quanto o Senhor falou comigo durante essa preparação. Primeiro, nós vamos compreender o significado do nome Yeshua, Yahvé. A Zélia sempre me corrigindo, Zélia? Yahvé. Na tradução grega do Antigo Testamento, Yahvé foi o nome inefável sobre o qual Deus se revelou a Moisés, que é traduzido por Kyrios e quer dizer Senhor, que tornou-se no nome mais comum para designar a própria divindade de Deus. Yahvé, foi traduzido para o grego Kyrios. E Kyrios quer dizer Senhor, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. E assim, quando eu meditava sobre isso, o que o Senhor colocava no meu coração, a gente se refere a pessoas, de grandes formações, ao nosso pai, à nossa mãe, Senhor, Senhora, porque Deus já nos ensinou lá no início que Senhor é Ele. Ele é o Senhor poderoso. Por isso, quando nós respeitamos e amamos, nós dizemos Senhor, Senhor para o nosso pai, para a nossa mãe, para os mais velhos que a gente tem respeito, Então, o Senhor é o título dado a Deus. Lá, bem antes, bem na formação do mundo, que nós vamos ver para frente. Senhor não é uma palavra qualquer. Senhor é Deus. Quando a gente for falar Senhor, falar com Jesus, muitas vezes eu já vi pessoas dizer assim: Jesus, você é tudo para mim. Eu também tinha esse costume de falar: Jesus, você é tudo para mim. Você não. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o meu Deus, a minha força, a minha rocha, o meu sustento. Então isso é maravilhoso, a gente aprender isso, Quanto lá atrás o Senhor já nos ensinava o seu povo, que Ele é quem é o Criador de tudo, que Ele é o poder, que Ele é o Senhor de tudo. É nesse sentido que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor, tanto para o Pai, como também para Jesus, reconhecendo assim sua divindade. O próprio Jesus atribui a si mesmo este título quando discute com os fariseus e também de modo explícito ao dirigir-se aos apóstolos durante a sua vida pública. Quando Jesus falava com os fariseus, está na palavra, e os fariseus questionavam Jesus, se ele era realmente Deus, era o Senhor. E Jesus disse: quem vocês devem achar que eu sou? Filho de Davi. E Davi fez o quê? Reconheceu que Jesus é o Senhor. Então não tem discussão. Se o próprio Davi
disse: Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Então não temos que discutir. Jesus é verdadeiramente Deus. E também quando Ele falava com os apóstolos, né, durante a sua vida pública, Ele perguntou a Pedro: quem você acha que eu sou? Tu és Deus, Tu és o Senhor, né? O próprio Pedro reconheceu Jesus ali naquele momento, naquela ação. Então, Pedro já sabia que Jesus era Deus. Nós também temos que ter essa convicção na nossa vida, que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, que deu a vida por nós, é Senhor e Deus das nossas vidas. Durante sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre morte, sobre o pecado, ele demonstrava sua divindade. E cada nome desse aqui, quando eu estava rezando, né, fazendo a preparação, o Senhor me trazia a natureza. A natureza, sabe que Jesus é Deus? Sim, né? Quando Jesus estava lá no barco, aquela tempestade sem fim, Jesus falou, cessa-te. E a tempestade passou. Então ela sabe, obedecendo Jesus como Senhor na vida dela. Sobre as doenças, né? Aquela passagem na palavra de Deus na Bíblia, que a mulher do fluxo de sangue, a hemorroísa, ela tocou na orla do manto e ficou curada. A doença ali deu lugar, a doença que já havia sido tratada por muitos e muitos anos, não é assim que fala a palavra? Naquele momento, a doença afastou-se, porque ela sabia que o Senhor Jesus estava operando ali. Sobre os demônios, né? Aonde o Senhor passava, ali houvesse um possesso de demônio, na mesma hora ele era liberto. O próprio demônio reconhecia Jesus, o Senhor, Deus de poder. Sobre a morte, né? Sobre a morte. Será que Jesus operou sobre a morte? Ele ressuscitou dos mortos, mas não só ressuscitou ele próprio, mas ele ressuscitou o filho da viúva, ele ressuscitou Lázaro. Então a morte já reconheceu ali que Jesus era o Senhor, Jesus era o poder, era Deus, era verdadeiramente Deus. Como identificar o senhorio de Jesus? É importante conhecer o que a Sagrada Escritura e o magistério da igreja nos ensina sobre a pessoa de Jesus, pois isso nos ajuda a identificar com mais clareza sua divindade e seu senhorio. Esta é a condição necessária para aceitá-lo, reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas. Vocês entenderam como é bom a gente estudar? Porque a gente aprende, cada parágrafo desse aqui, Jesus me falava uma coisa, e aqui o Senhor me falou, o magistério da igreja. A igreja ensina que Jesus é o Senhor, e eu peguei meu catecismo da igreja, que estava lá guardado há muito tempo, chega a estar velhinho, e comecei a ver as passagens. Gente, é maravilhoso como a igreja nos ensina, nos exorta sobre o senhorio de Jesus, sobre essa grandeza de Jesus, sobre o poder de Jesus, né? A própria palavra, quantas passagens na Bíblia fala que Jesus é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor Deus, por Ele, para Ele, com Ele todas as coisas foram feitas. Nós louvamos e agradecemos a Deus porque nós temos uma igreja que nos dá todo o apoio, toda a força, né? Nos ensina que a palavra de Deus nos exorta a todo momento. Refletindo sobre a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus. Quanto à sua natureza,
a igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão. E isso não deixa de ser Deus, nosso Senhor. Então Jesus, a palavra diz, a igreja diz, né, que ele, lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 465, fala assim, que Jesus, ele, nosso Deus Todo-Poderoso, ele nos amou de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que ele quis vir para nos salvar, porque nós estávamos mortos no pecado. Então ele veio, se encarnou pelo seio da Virgem Maria e veio para se humilhar, nos dar a condição de filhos de Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso é grandioso, porque eu acho que assim, entre nós humanos, nós somos tão pecadores, tão fracos, que nós não temos essa capacidade de falar, não, eu vou, né, doar a minha vida, essa coragem de dizer, eu vou doar a minha vida pela salvação dos meus irmãos. E Jesus fez isso, né? Ele sendo Deus, está lá junto de Deus, é Deus, e humilhou-se na condição de humano, e fez todo esse processo, essa vida todinha de Jesus, para que nós tivéssemos a filiação dele, o sobrenome dele, Jesus Cristo, que nós fôssemos deuses também, igualando-se, né? Não igualando a Deus, mas chegando-se à plenitude do amor, da bondade, da caridade. Jesus participou da criação do mundo, sim ou não? Jesus participou, né? Porque ele era Deus. Nos ensina o Novo Testamento. No princípio, o Verbo era Deus. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra e as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu estava pensando, né? Deus tem o poder e criou todas as coisas. Tudo foi criado por Deus, né? Visíveis e invisíveis. E ele é soberano. Mas isso não deu a ele a vaidade, a soberba, né? Ele criou tudo porque ele podia, ele era Deus. Ele fez tudo porque ele era o Senhor. As coisas visíveis que nós podemos ver, água, terra, mar, né, plantas, os animais, tudo que nós podemos ver e tocar, foi criado por Deus. E as invisíveis também, os anjos, os principados, as potestades, as dominações, tudo foi criado por ele e para ele, para adorá-lo. E eu? Deus me criou. Ele me criou para ser soberba, para ser a Cida, a Toda-Poderosa? Não. Ele me criou para amá-lo, para adorá-lo. Porque ele queria que eu estivesse ali junto dele, queria cada um de vocês junto dele. Por isso ele te criou. Por isso o Senhor formou a sua casa, a sua família, para que você fosse, para que você seja um adorador, um contemplador, e que ele esteja em primeiro lugar em tudo na sua vida. Que ele seja o Senhor da sua vida, porque você foi criado à imagem e semelhança dele, para adorá-lo. Foi ele quem te criou, ele que te formou. Como se deu a encarnação de Jesus?
Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho único, o Verbo, se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Tais ensinamentos da igreja nos ajudam a enxergar o seu senhorio. Então, meus irmãos, como eu já tinha falado antes, né? Jesus, Deus, Ele quis esse processo na vida de cada um de nós, que vivíamos escravos do pecado, né? Que vivíamos sofrendo a morte eterna. Então Ele fez o quê? Ele, pelo seio da Virgem Maria, né? Pelo poder do Espírito Santo, e veio para nos salvar. E a igreja nos ajuda, né? Com esses ensinamentos. Então, assim, eu peço mesmo a cada um que cumpre o catecismo, que estude o catecismo da Igreja Católica, que isso aqui vai ser só um punhadinho perto da grandeza que é o catecismo. Cada coisa que a gente aprende, que a gente fica boca aberta, né? Nossa, como a igreja é maravilhosa, como a nossa igreja é grandiosa e nos ensina tanto, nos exorta tanto a uma palavra de Deus. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Graças a Deus agora, depois de tantos anos, né? Eu estou começando esse processo. E não é porque eu, Cida, queria, não, porque a gente tem tanta coisa, tanta, né? O dia a dia da gente é corrido, mas quando o Senhor, Ele nos ama de uma forma grandiosa, e quando a gente diz para Ele assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a sua vontade. O Senhor, Ele te preenche, Ele te dá coisas e coisas que você vai aprendendo, né? Que você vai crescendo, que você vai vivendo e cada dia mais se apaixonando por essa graça de Deus, por esse Espírito Santo, por esse Jesus, pela palavra, pelo catecismo da igreja, que agora está fazendo parte da minha vida. Quando a Viviane me chamou para fazer essa formação, eu falei, meu Deus do céu, né? Gente, como pode, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, tenho que aprender. Parece que estava difícil, mas depois que eu comecei, gente, é maravilhoso. Eu falo isso como testemunho da minha vida para que vocês acreditem. É maravilhoso estudar a palavra de Deus. É maravilhoso estudar o catecismo, aprender tantas coisas que o Senhor tem para conosco. E isso é para que nós amemos a Ele, porque Ele já nos ama há muito. Ele já deu tudo por nós. Finalidade da encarnação de Jesus. A igreja nos ensina que o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus, enviando o seu Filho como vítima para expiar nossos pecados. Vocês viram o que eu acabei de dizer, né? O Verbo se fez carne. Ele se veio para nós, para nos salvar, reconciliar com Deus, né? Porque o pecado tinha dominado todos nós. Nós íamos, só para o fundo, né? Deus enviou seu Filho como vítima para expiar nossos pecados. Então, assim, é muito amor para que uma pessoa, né? Ele tem que ser mesmo Deus soberano para ele realizar esse plano de amor que deu certo, né? Para que assim conhecemos o amor de Deus. Só a gente refletindo sobre o que Deus fez, o que Jesus fez, né? Por nós, é que nós vamos ter assim, falar, meu Deus, eu realmente sou ingrata, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Eu preciso ser verdadeiramente uma serva do Senhor, uma adoradora do Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar da minha vida. Contemplar esse Deus maravilhoso.
para assim ser o nosso modelo de santidade. Deus veio, né, para nos mostrar como que nós devemos proceder. Modelo de santidade. O que Jesus nos ensina? Para que nós sejamos santos. Que nós sejamos amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao irmão, amar ao próximo, né? Para que nós sejamos santos, nós temos que ser humildes, perseverantes, buscando conhecer e viver a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E para nos tornarmos participantes da natureza divina. Isso foi maravilhoso. Isso aqui o Senhor, né? Gente, que graça, o Senhor, Ele quer que eu, pobre pecadora, faço parte da sua natureza divina, da sua plenitude. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Se a gente colocar isso na pontinha do lápis, se a gente for rever a nossa vida, meu Deus, quanto amor, quanta graça, quanta bondade esse Senhor Todo-Poderoso, né, nos dá, nos forma, nos ajuda. É para nos tornarmos participantes da natureza divina. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias, porque Ele me escolheu, porque Ele me amou e me deu tudo isso aqui de presente. Jesus revela a verdade a partir do seu batismo no Rio Jordão, quando inicia sua vida pública. Jesus ensinava por meio de palavras, atitudes e sinais. Jesus fazia tudo com o auxílio do Espírito Santo, levando o povo ao conhecimento e à vivência da verdade que o transforma, liberta e salva. Então nós já sabemos tudo que Jesus, nosso Senhor, o Pai Todo-Poderoso, fez por nós. E agora nós temos a plena consciência de que mais uma coisa, o Espírito Santo. Mesmo ele sendo Deus, ele feito tudo isso, ele ainda falou, esse povo ainda vai cair, eles não vão ter força. Então eu vou dar meu Espírito Santo para eles também, para que eles também peçam o Espírito Santo. Por isso, quando a gente escuta assim alguém dizer, né, a palavra do Monsenhor Jonas, quando nós devemos pedir o Espírito Santo? Uma vez no dia, né? Da hora que levanta até a hora que deita. Nós temos que pedir o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá força, que nos dá essa graça de adorar o Senhor, nos dá essa vontade de estar aqui hoje, nessa tarde, reunidos, né? Quantos servos se preparando para servir o Senhor, que bênção, que graça. Eis aqui servos que deixaram todos os seus afazeres para adorar Jesus, para reconhecer o senhorio de Jesus, para receber o Espírito Santo e para trabalhar nessa messe do Senhor, nesse plano de amor que Deus tem para cada um de nós. Dos conhecimentos do reino de Deus que temos hoje, é o amor ao próximo, o perdão, a misericórdia e outros sinais vitais Jesus revelou. Então nós sabemos, né, que eu acabei de dizer, perdão, perdoar sempre, 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 ter misericórdia sempre. Foi para isso que o Senhor enviou o Espírito Santo dele, para nos dar essa graça, né, para que nós sejamos filhos, servos do Senhor. O amor a Deus, o amor aos irmãos. A paixão de Jesus. São Paulo nos apresenta essa explanação maravilhosa sobre as razões para que reconhecermos o seu senhorio. Sendo ele de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, humilhou-se ainda mais, mas tornando-se obediente até a morte. Então, aqui São Paulo fala, né,
da grandeza de Jesus e como Ele nos amou, como Ele fez. Ele se humilhou até a morte. Ele tornou-se humano igual a nós. Tornou-se humano igual a nós. E depois ele achou que ainda não estava sendo suficiente. Ele se humilhou ainda mais. Ele desceu lá no fundo, lá no abismo, para que nós, gente, isso é maravilhoso demais. Isso é grandioso demais, saber que nós temos um Deus assim maravilhoso, que nos ama dessa forma, desse tanto, né? Se humilhar, vir na condição de ser humano, e aí, não, está pouco ainda, eu vou me humilhar um pouco mais, para que esse povo receba a plenitude e a graça de ser santos, de ser filhos e filhas do Senhor. A ressurreição de Jesus também atesta sua divindade e seu senhorio. A divindade de Jesus é confirmada pela sua ressurreição. Então nós sabemos aqui, né, que Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou, ele voltou para o céu. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é Deus. Por esse motivo, né, sendo Deus, se eu morrer hoje, acabou, né? Já era, só mesmo na ressurreição que Deus vai me ressuscitar em nome de Jesus, né? Mas Jesus não. Ele, como Deus, ele ressurgiu dos mortos e subiu para o céu. Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então nós temos assim essa alegria também de saber, né, que Jesus, ele cumpriu lá a sua missão, que salvar a cada um de nós aqui na terra, e depois que nós morrermos. Ele é o Senhor dos mortos e dos vivos, né? Dos vivos e dos mortos. Então por isso nós agradecemos a Deus e confiamos e seguimos e vivemos essa plenitude dele, porque após a nossa morte aqui nessa terra, viveremos com Deus, porque ele é o Senhor de todos nós para sempre. Jesus é o nosso Redentor, né? Ele é que nos redime, que nos perdoa os pecados, que nos liberta do mal, né? Ele é o Redentor, então não tem outro Deus. Ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Senhor. E é nele que nós temos que crer, é ele que nós temos que adorar todo o tempo. Jesus é o Senhor da igreja. Por isso a igreja vive para adorar o Senhor. Por isso que nós temos que nos reunir juntos, né? Igreja quer dizer unidade, não o templo lá, mas nós, igreja, nós é que temos que reconhecer o senhorio de Jesus. Jesus é Senhor da igreja, o Senhor, você é a igreja, eu sou a igreja, seu irmão. Então ele é o seu Senhor, ele é o nosso Senhor. Debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então, aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está na Bíblia. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que não tem outro Deus, não tem outro que vai nos dar a salvação, que vai nos dar a plenitude, né, com Deus, a não ser o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso.
A fé no Senhor Jesus implica em crer que Ele é Deus, e essa fé nos leva a buscar uma nova direção para a nossa vida. Então, meus irmãos, o que nos leva para Deus? O que nos faz acreditar que Jesus é o Senhor? É a fé. E quem nos dá essa fé é o próprio Jesus. Mas nós temos que buscar, pedir, né? Ir ao encontro do Senhor, desejar no nosso coração, acreditar verdadeiramente, né, que Jesus é Deus, porque Ele é que nos dá esta graça. Como afirma a palavra, Jesus veio para iluminar. Lá em João 12, 46 diz: eu vim ao mundo como luz, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Então, né, aí a palavra de Deus já diz tudo. Quando nós temos fé, acreditamos no Senhor Jesus, tudo fica visível, fica claro, porque Ele é a luz, Ele que veio para nos dar a plenitude, a vida. Tudo que nós temos e somos foi nos dado por Jesus, foi nos dado pela graça, pela grandiosidade do Senhor, pela nossa fé. Quando Jesus, ele curava, ele libertava, ele dizia, né? Vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então nós precisamos pedir todos os dias na nossa vida, todo momento na nossa vida, que Deus nos dê o dom da fé, a graça de acreditar verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, que tudo é por Ele, com Ele. Jesus nos ensina que a fé nele nos dá clareza das coisas diante do mundo confuso ao qual vivemos, né? Muitas coisas que o mundo ensina hoje faz com que a gente fica meio em dúvida, né? Será que é? Será que não é? Como isso? Como aquilo? Mas o Senhor já disse, é nele que nós vamos ter a clareza, que nós vamos viver a certeza de tudo que é de Deus, de tudo que vem de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos viver a nossa fé dia a dia, tempo a tempo, porque é pela fé que nós vamos viver a graça de Deus na nossa vida. A importância da fé e por que precisamos ter fé? Para alcançarmos a salvação. Por que nós devemos ter fé? Porque sem fé a gente não chega à salvação, né? Para crescermos em santidade. Isso é verdade, gente. Tudo isso aqui é verdade, mas sabe, quando vem um versículo assim que toca o seu coração, que toca a sua alma, que toca, para crescermos em santidade, nós precisamos ter fé, precisamos acreditar e pedir todos os dias, Senhor, dá-me o dom da fé, que a gente vai crescendo no amor, crescendo na vontade de servir, crescendo na vontade de ajudar o próximo, amar o próximo, ver no irmão o próprio Jesus, para amar a Deus e ao próximo. Sem a fé é impossível agradar a Deus e é impossível conseguir a vida eterna. Então, a partir de hoje, né, nós sabemos que precisamos pedir o dom da fé, porque Jesus nos dá. Ele sabe tudo o que precisamos, mas nós precisamos querer também, porque Ele não invade a nossa vida. Ele vem conforme aquilo que pedimos. E se você quer crescer na fé, se você quer viver a plenitude do Espírito Santo, se você quer viver essa grandeza de Deus na sua vida, peça o Espírito Santo, o dom da fé, que aumente a cada dia a sua fé. Aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Desde o Antigo Testamento, Deus ensinava seu povo, por meio dos profetas, que existe somente um Deus.
Em Deuteronômio, 6:4 diz assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus que temos para adorar é o nosso Senhor. Está na palavra. Mas por isso nós precisamos meditar a palavra todos os dias. Nós precisamos viver essa plenitude de Deus na nossa vida todos os dias, porque a palavra de Deus, ela é completa. Hoje nós o Senhor nos dá uma palavra que a gente vai entender que Ele está falando para nós para aquele momento. Amanhã, às vezes, Ele nos dá a mesma palavra que vai nos falar para aquele outro momento. Então a palavra de Deus é viva, A palavra de Deus é plena, e por isso nós precisamos todos os dias, para que a nossa vida seja graça diante de Deus, viver a palavra, as escrituras, porque é aqui é que nós vamos crescer, na fé, no amor, na plenitude do Senhor. Escuta, ó povo, a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adores jamais um Deus de outro povo. Sou eu, o Senhor teu Deus, eu que te retirei do Egito, basta abrires a boca e te satisfarei. Está em no Salmo 80, do 9 ao 11. Então, aqui na palavra de Deus, nós vamos viver tudo isso que nós estamos partilhando aqui. Não aceita outros deuses. Nós, cristãos, temos que ter sempre clareza que nosso Senhor é Jesus. O mundo atual tenta nos convencer que há outros deuses, como o dinheiro, a fama, o poder e o prazer. Às vezes a gente pensa assim, para mim isso não, eu acredito somente em Deus. Não é verdade? E para mim é só Deus. Deus é Deus e pronto. Mas quando a gente vê isso aqui, o mundo atual tenta nos convencer que há outros deuses, como o dinheiro. Tem tanta gente que ama mais o dinheiro do que a Deus, Se eu estiver aqui na igreja, mas se eu for lá na igreja hoje, eu vou perder aqui R$100, então eu não vou não, então eu não vou não, eu vou perder R$100 aqui, não, você pode ir na igreja. Pode ir lá adorar a Deus, mas você vai perder R$100. Então eu não vou não, amanhã eu vou, Então, isso é verdade, gente. A gente ri, acha engraçado, mas é verdade. Tem muita gente que adora o dinheiro em primeiro lugar. Outra, a fama, o sucesso, o poder. Quando a gente está na plenitude, do sucesso, vivendo eu sou a melhor cantora do mundo, Viviane? Eu sou a melhor cantora do mundo, todo mundo me adora, então eu não preciso agora ir na igreja, não, eu não preciso rezar, eu não preciso, porque eu sou o máximo, E isso, você está tirando Deus da sua vida, endeusando quem? Você mesmo, a sua fama, o seu poder, Te colocando no lugar de Deus. O prazer, Hoje mesmo a gente pode ver como a juventude está perdida nesses deuses aqui. E nós precisamos rezar por essa juventude, que eles reconheçam que não há outro Deus que o dinheiro, que a fama, que o poder, que o prazer, Isso não é nada. Deus é o único Senhor das nossas vidas. Porque isso tudo aí são valores contrários ao Evangelho. Sobre isso, está ali o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2113, nos exortando, nos ensinando, abra os olhos. Tem tanta coisa que tira da sua vida o foco de Deus, até nossa própria família, Nossos filhos. Às vezes a gente deixa as coisas de Deus, porque nós precisamos cuidar da nossa casa, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, dos netos.
né? A gente deixa muito o que fazer para buscar isso, essas coisas, fazer para Deus, para buscar as coisas, né? Endeusar. Não estou dizendo que nós temos que deixar a nossa família, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Isso também, né, é uma atitude não cristã. Mas não colocar isso para falar assim, não, por causa meu filho está em casa hoje, minha família está em casa hoje. Ah, não vou ir hoje na igreja, não vou no Santíssimo hoje, não. Né? Então, abre entre aqui um tempinho e vai adorar Jesus, porque Ele tem que ser adorado primeiro, Ele tem que ser buscado primeiro. Né? Nós precisamos colocar Jesus como Deus e as outras coisas, a nossa família, nosso dia a dia, a nossa vida, em segundo plano. É só isso que nós temos que fazer. Nossa escolha por Cristo deve ser radical. Aceitação do senhorio de Jesus é um passo essencial para nosso crescimento espiritual. Quanto maior a maturidade espiritual, mais o amamos sobre todas as coisas. Para reconhecê-lo como tal, necessitamos de um coração humilde. Diante dessa necessidade, apressemo-nos em assumir Jesus como Senhor e submeter a Ele toda a nossa existência, pois essa é a porta para uma nova vida com Cristo. Amém? Isso aqui, gente, é maravilhoso, a gente saber disso, que Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque o nosso coração, nós só precisamos disso, o nosso coração, quando a gente reconhece a grandeza de Deus, o nosso coração se humilha, porque nós reconhecemos a nossa pequenez, né? Quando nós reconhecemos que Deus é o poder, nós corremos para os seus pés, porque nós precisamos, né, da proteção, da ação de Deus na nossa vida. E eu quero assim louvar e agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, das nossas famílias, das nossas vidas. Louvar e agradecer a Deus, porque Ele está fazendo com que nós cresçamos a cada dia como servos e servas dEle, amando-o, colocando Ele em primeiro lugar no nosso coração, em toda a nossa vida. Tá bom?